Fala pessoal, tá começando mais um vídeo, esse é o primeiro vídeo de 2025 e eu tenho uma pergunta pra você. Por que Jesus tem 4 dedos? Mas antes de você saber o porquê dessa pergunta, eu já vou te pedir pra deixar o like, se não é inscrito, se inscreve, você tá no Antiético, seu canal de tatuagem no YouTube. Aqui você encontra diversas aulas que vão te ensinar a tatuar do básico até o mais avançado. E por mais estranho que essa pergunta seja, ela sim tá vinculada ao tema tatuagem. Recentemente, os tatuadores começaram a utilizar a inteligência artificial para criar desenhos e isso não tem problema nenhum. Inclusive eu tenho um curso que agora as vendas estão pausadas, eu não sei quando eu vou abrir venda novamente, que ensina você a criar o seu desenho utilizando inteligência artificial. Em muitos vídeos na internet você vê a promessa da inteligência artificial ser muito fácil de mexer, ser simples. Você dá alguns comandos e ela já cria a imagem para você e tem até tatuadores vendendo pack com 2.000 imagens. O que tem de errado nisso? Nada, mas essa não é a forma correta de você trabalhar utilizando a inteligência artificial. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu acho muito útil falando sobre esse assunto. O vídeo tá no perfil do Rama Rama e para você que não conhece, eu te recomendo bastante a seguir ele, é uma das referências mundiais no bioorgânico. Eu só tô vendo essa inteligência artificial ferrando com a vida de Jesus e Maria. Não é ninguém. Aí eu venho perguntar para vocês, é culpa do Satanás que tá querendo ferrar com a nossa vida? É culpa da inteligência artificial que quer dominar o mundo? É culpa do Lula? Ou é culpa dos tatuadores que estão ficando retardados, né? Essa é a minha questão aqui. Os tatuadores de realismo que levam a sério são os que fazem colorido. Porque os que realizam preto e cinza, eu estou vendo essa demência coletiva acontecendo. Eles estão esquecendo, não só do dedo, mas eu acho que eles estão esquecendo da dignidade deles. Porque, poxa, fazer isso com o cliente é uma tremenda de uma sacanagem, né? E a minha pergunta também é, como que o cliente não percebe um negócio desse? Será que é a vontade de pagar barato? Será que é a vontade de ter a tatuagem igual de alguém? Estão deixando eles cegos? Nesse vídeo temos algumas dúvidas que foram levantadas. O porquê da inteligência artificial criar imagens com os dedos errados, com a mão errada, com 4 dedos, com 6 dedos e assim vai. A primeira coisa é que o erro que está acontecendo nessas tatuagens, o erro vem do tatuador. Ele tá pegando a imagem pronta ali que ele aprendeu na internet, que é só ir lá digitar, pegar a imagem, fazer o decalque e já tatuar. Ou até mesmo comprar aí em pastas prontas que vem milhares de imagens. Eu vou falar primeiro dessas pastas prontas. Uma pessoa que vende uma pasta para você com 4.000 imagens, ela não tem capacidade de analisar essas 4.000 imagens. Muitas vezes é um tatuador que já tem nome, então ele vende esses packs, as pessoas vão lá, compram, reutilizam e falam assim, já que é tal tatuador que tá me vendendo, então eu não preciso corrigir, porque ele é um tatuador bom, então os desenhos estão aqui. Igual antigamente que existia série de desenho. Quando um tatuador cria a sua série, ele desenha, ele vai saber onde tem cada erro e provavelmente ele não vai desenhar uma mão com 4 dedos. E se aquela série é vendida vastamente aí, várias cópias, pelo menos a cópia original ele sabe como foi feita e provavelmente corrigiu a anatomia. Essa é uma diferença gritante para desenhos de inteligência artificial que são aí que você encontra na internet, são criados aos montes. Agora vamos partir para o assunto IA, o que está acontecendo. Para criar uma imagem, a inteligência artificial funciona da seguinte forma. Você vai dar os comandos ali, ela vai buscar em um banco de dados e criar essa imagem para você. Os servidores onde essa IA fica hospedada, seja ela o ChatGPT, Leonardo.ai, Midjourney, eles não utilizam banco de dados, porque gastaria milhares ou até milhões de terabytes para manter armazenado tantas imagens. Então o que é feito? A forma mais simples, uma pesquisa na internet, em vez de você ter um banco de dados seu, você analisa um banco de dados que já existe, economizando bastante espaço e tendo mais velocidade no processamento. Se você dá um comando para ela criar uma imagem de uma mão, ela não vai pegar uma imagem que ela tem no seu banco de dados, mas sim fazer uma pesquisa na internet, trazer várias mãos, combinar e ver qual ali se encaixa melhor na posição que você pediu. Eu tô aqui na minha conta do Leonardo.ai, criei alguns Jesus para exemplificar para vocês. Aqui, ó, esse aqui ele já tá com a mão legal, daria para mim usar. Eu só corrigi aqui. Esse aqui tá com a mão muito zoada. Esse aqui também. Nesse caso, o que aconteceu aqui foi o seguinte, excesso de detalhes. Aqui no meu prompt eu pedi para ele criar um Jesus em oração, com o rosto sereno, com as mãos em prece. E o que aconteceu foi o excesso de detalhes. Muitas vezes eu encho a IA de detalhes
que ela não dá conta, ela tenta colocar todos aqueles detalhes, algum acaba falhando. Esse é o primeiro ponto. Quando você for criar uma imagem, não precisa encher de detalhes o seu prompt, você pode criar cada elemento. Se eu tivesse criado aqui somente as mãos e depois o rosto de Jesus, provavelmente seria mais assertivo e os dedos não viriam da forma que veio. Então aqui no caso, eu simplesmente criaria um Jesus orando e depois eu criaria as mãos. A chance de acertar é alta. Ah, mas eu já sei mexer em inteligência artificial, todo desenho que eu crio eu vou conseguir criar ali com a mão certa. Não, você tá errado. Você vai criar vários desenhos até conseguir um que esteja legal no formato que você precisa. Por exemplo, esse aqui eu conseguiria usar. As mãos estão corretas. Claro que tem um dedinho ali atrás que tá errado. Aí você vem aqui na unha, você consegue ver isso aqui. Mas isso você tem que ter um olhar atento, porque também nem tudo é inteligência artificial. O pessoal confia demais nas coisas. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês, que é o excesso de detalhes na hora da criação do prompt. Você criar o rosto de Jesus separado, depois criar a mão também separada, vai te ajudar a ser mais assertivo. Ah, mas a IA é tão inteligente, por que ela não consegue criar mãos da forma correta? Você já parou para imaginar quantos músculos, ossos tem na sua mão? Ah, mas já que a inteligência artificial analisa milhões de imagens, ela vai conseguir analisar e fazer uma mão corretamente. Depende um pouco. Calma aí, calabreso. Uma IA que gera imagens, ela analisa imagens e não modelos 3D. Então, basicamente, para ela criar uma mão, ela analisa várias imagens que existem na internet. Então, por exemplo, ela analisa uma imagem de uma mão assim, uma mão assim, uma mão assim e tenta montar o seu modelo 3D no algoritmo. Com essa base em 3D que ela analisou milhões de imagens, ela começa a criar a sua imagem. O maior erro disso tudo é as pessoas esperarem demais de máquinas achando que elas são melhores que os seres humanos. Você sentar, pegar um modelo 3D e criar o seu desenho é muito melhor e muito mais assertivo do que usar uma inteligência artificial. Mas criar uma mão do zero vai levar tempo demais e muitas vezes a pessoa não vai conseguir pagar pelo seu trabalho se você sentar, gastar 2, 3 dias criando o desenho, desenhando e apresentando para ela. Você vai sentar 2 dias para criar um desenho para uma pessoa que vai querer pagar bem menos do que valeria na sua tatuagem. É aquilo que eu sempre falo, a pessoa que quer o seu desenho, ela entra no estúdio pedindo um desenho seu. Se ela já entra com a ideia pronta, ela quer a sua execução. Então, muitas vezes, a inteligência artificial vai facilitar nisso. Só que o que acontece é que tem muita gente tropeçando e errando no principal, que são detalhes, por exemplo, as mãos. E o que a gente pode levar em consideração de todos esses pontos que foram citados aqui? O que está acontecendo se tem uma tatuagem pronta já na pele com um Jesus feito por inteligência artificial que tem 4 dedos? Sinto muito, mas o erro é totalmente do tatuador. Ah, mas a IA que criou errado, então como o erro é meu? Mas foi você que colocou esse erro na pele. Então esse erro passou por você e você fez errado. Tá, mas e como eu faço para IA criar de forma correta e parar de me entregar um Jesus com 4 dedos ou qualquer outra imagem com 4 dedos ou até mais, igual tem uma imagem aqui que ele tem 8 dedos. Você não vai gerar apenas uma imagem, você vai gerar várias e vai trabalhando no seu prompt. Existe o prompt normal onde você vai dar os comandos, por exemplo, crie uma mão. E existe o prompt negativo que você vai falar o que você não quer nessa mão. Então você vai lá no prompt e coloca, crie uma mão. No prompt negativo, você vem e coloca, essa mão tem que ter todos os 5 dedos, ela não pode ter 7 dedos, 6 dedos, ela não pode estar faltando nenhum dedo. O prompt negativo é para você colocar o que você não quer na imagem. Outra dica é gerar cada elemento. Por exemplo, Jesus com a mão, gera a mão, depois você gera o Jesus. Daí você vai precisar entender um pouco de edição de imagem, inclusive vou deixar um vídeo aqui no card e na descrição para vocês, onde eu ensino a editar de forma básica as imagens utilizando o celular. Feito isso, você vai criar pelo menos 10 vezes essa mão, porque muitas vezes vai vir errado mesmo você colocando o prompt negativo, colocando tudo certinho no seu método de criação. Então gera a mão primeiro, várias e várias imagens até você conseguir uma, gera o Jesus, junta as duas e observe bem se não tem nenhum erro. E qual a previsão para isso melhorar? Para você pedir já vindo da forma correta. Não tem previsão porque esse banco de dados é alimentado todos os dias. E eu vou citar um exemplo para vocês que eu utilizava bastante. Eu ia em sites de venda de joias e pegava fotos de mãos para mim utilizar nas minhas tatuagens. Eu sempre utilizei montagens
no Photoshop para poder tatuar. Eu sempre quis me diferenciar um pouco. Então, para aquela imagem de mão tá lá naquele site, tinha todo um processo. A pessoa ia lá, tirava a foto, fazia o upload no site, colocava lá para ter aquela mão. Aquela mão automaticamente serve como banco de dados para alguma IA analisar e criar uma imagem. Agora imagina comigo, o dono desse site gastava um dia para colocar a imagem de uma mão na internet. Hoje em dia, esse mesmo dono de site pode gerar milhares de mãos por dia e colocar na internet. Por exemplo, no Jesus aqui, que eu gerei basicamente uns 20 Jesus em apenas um dia. Ah, mas o que isso tem a ver? Todas essas imagens que são geradas, agora elas vão para um banco de dados. Elas estão na internet. Ela está aqui na minha conta do Leonardo e estão de forma pública. Qualquer pessoa pode acessar. Então, só nessa criação que eu gastei 20 minutos, eu coloquei 20 imagens de Jesus no banco de dados. Agora imagina o tanto de gente que não está criando mão e o tanto de mão que não está indo para a internet todos os dias. Você já deve ter ouvido falar que o ChatGPT traz muitas informações erradas, porque às vezes ele faz pesquisas em cima de pesquisas que foram feitas utilizando o ChatGPT e entregaram dados errados. E o que acontece na geração de imagem não é muito diferente disso. A IA, na hora que faz a busca nesse vasto banco de dados da internet, acaba encontrando imagens como essas aqui, que tem vários dedos nas mãos. Hoje em dia ela não se depara só com fotos de mãos corretas, ela se depara com fotos de mãos como essas aqui. E isso acarreta numa geração de mãos tortas, simplesmente faltando dedos, porque hoje o banco de dados está mais cheio com imagens erradas do que com imagens corretas. Sendo assim, eu recomendo você que vai utilizar a IA que tenha uma análise extrema e bem detalhada dos desenhos para ver se está tudo correto. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você quer aprender mais sobre IA, já se inscreve aí e deixa o seu like, que eu vou trazer mais temas sobre esse assunto. Tem o meu curso, mas atualmente a venda dele está pausada para que eu possa fazer algumas atualizações e adicionar coisas novas, mas não sei quando eu vou abrir novamente as matrículas. Mas se você quer se manter informado, é só me seguir lá no Instagram também, @antiético_inc. E o vídeo de hoje fica por aqui. Tamo junto e até a próxima aí, antes que a IA domine o mundo.